Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre a pena, como se libertar dessa maldição do passado. A Thaís vai me acompanhar para a gente falar sobre isso. Se tu tem pena, como fazer mudar esse olhar para a pena. Thaís está chegando, sejam bem-vindas. Hoje a live está muito, muito, muito bonita. Que o tema tá muito bom. Deixa eu desligar esse WhatsApp aqui. Aí, gente. A Thaís está entrando, sejam bem-vindas. Quero saber quem é que tem pena da mãe aí, quem é que tem pena da sua filha. Oi, Thaís. Ó, Oi, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite, tá? E esse eu que é um tema que agradeço mais uma vez. esse tema surgiu no desafio, mas eu vivo muito ele dentro do MAI, tá? E eu acho que o bom de nós duas é que a gente tem uma, uma experiência para falar sobre a pena, né? Esse é o bom de nós duas, assim. Então, muito obrigada por estar aqui, Thaís. E quero começar contigo, assim, o que é pena? Então, pena. Pena, para mim, me remete a algo, né? Em primeiro lugar, não aceito, né? Quando eu sinto a pena, quando eu percebo a pena em mim, né? Me colocando num lugar maior, né? E a outra pessoa no menor, e aquilo de uma certa forma me afeta, me fazendo me sentir culpada, está de repente numa situação melhor, né? Isso tudo acontecendo dentro da gente, inconscientemente muitas vezes, né? E que a partir desse lugar é como se não fosse certo, é como se não fosse permitido, como se fosse errado eu estar assim, me sentir assim, por conta de uma outra pessoa. Então, a pena, ela não é benéfica em nenhum sentido. Né? Ontem a gente conversando, né, eu e a Thaís, Liv, tu tá eu com falei para ruído ela, no pena, telefone. Tu tá com ruído no telefone. Tem alguma coisa no teu telefone? talvez seja o fone que eu Ele esteja. tá Posso desligar fazendo um ele? ruído. Deixa eu ver aqui. É, está bem. Gente, nós estamos ajustando, porque o papo é bom e importante, tá? A pena foi um Consegue me pouco. ouvir agora? Perfeito, perfeito. Melhorou, né, gente? Ah, porque esse papo é bom. Eu tirei o fone, tá? Obrigada. Então, pena. Ontem, quando a gente estava conversando, eu e a Lise, eu falei para ela que a pena é algo que foi criado por nós, né? De uma não aceitação, de algo que faz com que a gente não acesse, né? Toda a experiência, todo o aprendizado, todo o crescimento, de que independente do que a gente estiver vivendo, ali existe todo um crescimento, né? Individual, sistêmico, algo que está sendo mostrado. E quando eu entro na pena, tem várias coisas que nos colocam, né? A culpa, o não me sentir adequada, eu estou errada em estar nesse lugar, outras pessoas, uh, o meu parceiro, a minha família, não, não estão em condições tanto quanto eu, então eu saio do meu lugar, eu começo todo um processo de carga e peso que não me pertence e ao mesmo tempo faz com que eu acarrete outros acontecimentos e, enfim, ela não é benéfica em nenhum sentido, em nada, nem para o outro que recebe a minha pena,
nem para mim. E aí é criado um outro tipo de vínculo do qual essa pena vai ser alimentada. Quanto mais pena eu alimento, maior eu vou ficando. E aí entra a questão da vítima, como a gente falou ontem, né? Quando eu conheci as constelações, gente, foi a primeira coisa que eu consegui tomar dentro de mim. Porque eu sou a segunda irmã mais velha de uma turma de 8 anos. E de um lar de extrema violência. Então, a minha mãe sofreu muito por causa do alcoolismo do meu pai, e aí a história se segue. Mas quando a gente sente pena, a família se divide em 2 movimentos. A primeira, dos heróis. Olha que heroína. A salvadora. E aí é terrível. E aí os outros quem são? Os outros são as vítimas, são os coitadinhos. E quando a gente tem essa dinâmica na família, a gente não permite que o outro cresça. E, na verdade, a pena é a dor de olhar o destino do outro. E, ao mesmo tempo, é um desrespeito do destino do outro. Então, quando eu tenho pena do outro, eu tiro a força dele. Mas não é sobre o outro, gurias, a pena. A pena é muito sobre ti. Será que se tu tivesse passando pelo aquele destino, tu daria conta? Um exemplo, durante muito tempo eu não conseguia olhar para os moradores de rua. Eu tenho até uma história que quando eu abri meu consultório no Menino Deus, tinha um menino que ele morava na frente do consultório. Gurias, aquele era um gurizinho novo, magrinho. Eu chorava na frente desse consultório por causa do destino daquele guri. Olha a pena. A pena, sim, era uma coisa absurda, mesmo tendo curado a pena dos meus irmãos. E aí eu vi que aquilo, porque a pena ela te mobiliza para quê? Para ajudar, para dar apoio, porque tu quer te livrar desse sentimento, dessa sensação. Só que tu não sabe o impacto que isso causa na vida do outro. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a ver que aquele guri estava 24 horas na minha cabeça, eu fiquei na frente do portão do consultório e comecei a dizer: eu sinto muito, eu respeito o seu destino. Gente, eu fiz isso acho que, sei lá, 1 semana, 2 semanas. Logo depois é engraçado, tá? Mas é profundo. Ele arranjou uma namorada e um cachorro, tá? Aí eu parei de me incomodar. E depois ele foi embora dali. Então, quando eu sinto... Como é que acontece a pena dentro da relação da mãe e da filha? É quando eu olho para o destino da minha mãe, para os desafios, para as dores, e quero de alguma forma salvar, eu quero de alguma forma compensar a dor. Só que não existe isso, porque esse destino já se cumpriu, essas situações já se cumpriram. E o que acontece na pena? A gente enfraquece o nosso vínculo e a gente se enfraquece. E uma das características que a pena traz, gente, é a superproteção, o acúmulo de ressentimento, que isso é muito profundo, e ao mesmo tempo um distanciamento emocional e físico daquele que está ajudando. Eu sei disso porque eu vivi isso na pele. O que tu acha, Thaís? Então, na minha história é bem ao contrário, né? É bem o inverso. Eu venho de uma linhagem feminina muito impositiva, né? Que teve que sobreviver por conta dessa, dessa, dessa força para fora, né? A gente chama como yang, as mulheres yangizadas, na verdade, né? O feminino é ferido em todos os casos, seja uma salvadora para fora, que é aquela que pega a espada e sai abrindo caminho, sai cortando cabeças, briguenta, né, explosiva. Esse é um extremo do feminino, como existe o outro, né? Aquele que absorve, aquele que fica para dentro,
aquele que sofre, a vítima, como a gente chama. Porém, os dois têm um feminino extremamente ferido. Só a forma de expressar são diferentes, tá? Uma é para fora, a outra é para dentro. As duas, a correlação de pena está presente. Então, uma, eu vou fazer justiça com as próprias mãos, né? Que é o meu caso, né? Que é aquela pessoa que vai atrás, vai lutar mesmo. É a luta como uma metáfora de guerra, né? Eu preciso lutar, eu preciso brigar, eu preciso matar um leão por dia, mais um dia de luta. Todas essas expressões que vocês, acredito eu, já terem escutado, isso tudo são expressões de mulheres ianguizadas, mulheres, né, com um masculino extremamente desequilibrado por conta de um feminino ferido, tá? O outro oposto, que é a legítima vítima, que é vou me colocar nesse lugar para dentro, né? Assim, para dentro, ó vida, ó céus, como eu sofro, que vida ruim, que destino difícil, porque a minha mãe sofreu, porque as mulheres sofreram, porque somos todas sofridas e choramos e temos pena, pena da mãe, pena de nós, que destino horrível. Esse é o outro lado, né? Da inação, que a gente chama, que é não saber o que fazer, eu estou estagnada, eu estou travada, eu estou imersa nas minhas emoções e não entendo, e não vou sair daqui, né? Como diz Bert Hellinger, as vítimas não têm solução. São opostos do mesmo feminino ferido. Só que o yang dessa mulher com o extremo yin, né? Ela tá inundada, ela tá, eu chamo, ela tá afogada nas águas dela, nas mágoas, nos ressentimentos. Então, é tão profundo que ela não consegue sair daquilo ali. É a mesma coisa, só que o feminino vai estar sempre ferido. Então, como diz, né, a questão da jornada da heroína, da síndrome da salvadora, daquela que procrastina, daquela que da síndrome da impostora, são todas expressões de um mesmo lugar, tem a ver com o feminino extremamente ferido. Então, todas nós nascemos extremamente feridas em algum aspecto por conta da história do feminino na humanidade. Claro que aí entra a questão sistêmica, né? Então, não é só uma questão de família. Não é só a minha família de mulheres que tiveram que sair para sobreviver. Ou de histórias como a Lise colocou, né? De mulheres que tiveram que engolir muito, se submeter muito. Isso não isenta as outras que também tiveram que sair. Na verdade, todas nós tivemos que, de alguma forma, fazer algo para sobreviver, para que o sistema tivesse, né, a sua vida garantida. Cada uma fez aquilo que deu conta de fazer. Então, aqui existe toda além do sistema familiar, é o sistema social, o sistema político, todos os sistemas, né? Que vão muito além de nós. Então, a nossa ferida ela é extremamente profunda e que hoje, claro, a gente pode falar abertamente, a gente pode nos colocar, nos expor, falar sobre aquilo que a gente está sentindo, claro que com ainda muita dificuldade, né? Não é fácil. Falar é como existe o medo da morte, porque muitas mulheres morreram de várias formas diferentes. E aí, enfim, tu entende, Lise, né? E vocês que estão assistindo, que isso está entranhado na gente, emocionalmente, psicamente e corporalmente, fisicamente. Isso está entranhado em nós. Então,
cabe a nós, e somente a nós, mudar isso, né? Através de mudar o jogo do poder. Poder para a mulher não é o poder para os homens. Por isso, não lute como os homens. Lute como uma mulher. Porque a força e o poder de uma mulher não está na luta física, não está numa violência, não está no dinheiro, que são qualidades masculinas. A força da mulher, ela é internamente. Ela é o poder da gente transformar conscientemente a nossa dor. Que isso, na verdade, é o feminino, que tem em todos nós, homens e mulheres. Por isso que a mulher, ela é o centro da vida, ela é o portal da vida, né? E ela é detentora tanto da vida quanto da morte. Enfim, falei bastante, amiga. Falou. Como é que a gente bota isso, gurias, para a realidade, para essa dinâmica do colo da vida, a prática, né? Como é que a gente muda esse movimento? No meu movimento, eu também virei yangzada, porque eu tinha que proteger a minha mãe. Os filhos, eles querem proteger as suas mães. Então, quando a mãe, nós já viemos de um padrão ancestral, transgeracional, desse feminino ferido. Mas na prática, como é que eu enxergo isso? Como tu olha para tua mãe, o que tu aprendeu com ela, como que tu vive, o que te foi ensinado. E aí a Thaís fala desse movimento do outro lado, né? Porque tem aquela mãe que se coloca como vítima e aí diz, a vida foi um fardo, o destino foi difícil, eu abri mão das coisas por ti, e cria nessa filha uma culpa extrema, onde a gente nunca é boa o suficiente, onde a gente sempre está pagando algo, e essa mãe, ela vira um campo de julgamento e de crítica, a qual a gente quer se afastar, tá? Ou quando a mãe, assim, e muitas vezes a mãe sofre essa dor, ela cai no estado de vítima, e o que a gente tem que entender, gente, é que nunca um filho vai suprir a carência da sua mãe, nunca. A gente tem que largar essa mãe com a mãe dela. E quando a mãe toma essa postura na vida, eu lembro que eu tive uma cliente que ela disse assim, a minha mãe entrou em depressão e ela não sai da cama. E eu não sei o que fazer. E aí eu disse para ela, se imagine bem pequenininha e diga para ela, mãe, eu sinto muito. Eu deixo você com a sua mamãe. Quando a mãe cai nesse estado, e eu tenho pena do destino dela, e eu tenho dor, porque assim, a pena é isso, é a dor pelo destino de algo que eu não consigo ajudar, eu não consigo apoiar. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente encontra uma mãe nesse movimento de vítima? Respeitar e largar ela para sua mãe. Porque não a pena, ela enfraquece a mãe e ela enfraquece o filho. Ela nos enfraquece. E aí, o que a gente faz aqui? Por que esse feminino está ferido? No meu caso, foi a ausência do meu pai, a violência do meu pai também. Por isso que é tão importante tu conhecer a história da tua mãe. E o que tu aprendeu com ela. Porque até isso trouxe o movimento da culpa. Às vezes, a gente respeita essa mãe, tá? A gente entende, reconhece a dor dela, mas a gente não consegue ser mais feliz que ela. Sabe por que a gente não consegue ser mais feliz que ela? Porque ela teve um destino difícil. E aí, o que a gente faz? A gente procura o mesmo tipo de padrão para honrar. Isso é uma forma de honrar. E uma das coisas que o Bert fala é que a maior forma de fracasso é nós tentarmos educar alguém. A gente não pode, muito menos, educar a nossa mãe e nosso pai. E ter a consciência de que existe esse feminino ferido antes de nós e saber que dentro dessa história nós somos as pequenas e não tem muito o que fazer. Respeitar esse destino é muito importante.
É bem isso, como é que eu posso dizer? É tão profundo esse tema, né, Lizzie? E isso não vem com a nossa mãe, não vem com a nossa avó, vem muito, muito antes. E claro, quando a gente para pensar nisso, a gente muitas vezes se sente impotente, porque porque a gente está querendo carregar todas elas. E isso não é possível. Não é possível. Nós somos simplesmente pequenas. E eu tenho uma frase que eu digo: quando eu me aceito pequena, é que eu posso ser grande, né? Então, o movimento que eu acredito que nós mulheres devemos fazer, e isso tem a ver com cada uma, não é agora tu assistindo essa live querendo dizer, ó mãe, eu assisti uma live com a Alice, com a Thaís, e tu tem que fazer tal coisa. Não. É a gente aqui com vocês e vocês com vocês, tá? É a partir do momento que vocês se colocam filhas, né? A cura da relação mãe e filha tá em vocês se tornarem, serem conscientemente filhas das mães de vocês. Significa ocupar o lugar de vocês. Vocês não podem salvar a mãe, a avó, a bisavó, né, que era esse padrão, que era muito latente em mim, né? A briguenta, a raivosa. E a gente vai estudando, vai trabalhando e vai crescendo dentro disso e percebendo com pequenas ações. Então, assim, a gente fica ansiosa, né? Vamos resolver a vida, vamos resolver agora a história da minha família. Não, não é assim que funciona, né? A gente está aí numa era de ansiedade, as coisas não são assim, como já dizia Bert Hellinger, a alma é lenta. Não queira resolver os problemas dos outros, começando pela história da família de vocês, da mãe. Tu consegue dar conta da tua história, já separando, sabendo que a mãe nada mais é do que uma mulher como tu, como eu digo nos workshops. Alguém aqui é uma mãe perfeita? Ninguém levantou a mão. Então, Vamos ver quem é que é mãe quem... perfeita. E vamos... Gente, tá fazendo sentido? Coloca aí quem é que é mãe perfeita. Eu era uma mãe perfeita. Eu achava que era uma mãe perfeita, até que a minha filha me deu o comunicado, diz, ó, mãe, tu não foi tão boa assim, né? E outra coisa que eu achava que eu não tinha criado trauma nela. E ela disse, tu não criou trauma até os 9. Depois disso, degringolou. Então, quer dizer o seguinte, ser mãe, gente, é viver com a imperfeição. E ser mãe infelizmente, a gente vai criar trauma nas nossas crias, tá? Então, infelizmente é isso aí. A gente está aqui para isso, gente. O trauma nada mais é do que uma experiência vivida dentro de nós. Nós não temos como evitar isso, tá? Isso acontece com todos nós. A experiência que para mim ou para a mãe perfeita que a Liz achava que ela era, não servia para a filha dela. Então ali existiu, eu sou aquela mãe que solto, né? Sou aquela mãe, vai minha filha, vai viver, vai voar, e quando cair, tropeçar, doeu, tô aqui, ó. Para outras mães é ficar todo o tempo controlando, todo o tempo ditando, faz isso, faz aquilo, assim não vai doer. Quem disse? Quem disse? Quem disse, Berenice? Então, nós, mães, assim como os pais, que são simplesmente homens e mulheres comuns, assim como nós, humanos, né? Então, por isso que eu falei, tem alguma mãe perfeita aqui? É só achismo, né? Só achismo que se acha perfeito. Mas não existe essa possibilidade.
Não existe essa possibilidade. Porque num universo onde existe duas pessoas, é achismo da tua parte. Aí, quando tu tem o feedback da outra parte, é que tu vê, opa, o script não estava tão perfeito assim como eu imaginei. Mas, Thaís, é tão importante isso. Gente, eu tô falando assim, ó, de verdade, porque assim, ó, é a semana do desafio do colo da vida, tá? Então é o momento de se olhar no espelho, né? Lembra? A gente está construindo essa casa aqui, dessa relação do vínculo da mãe e da filha. E na minha concepção, e eu falo isso com toda humildade e com todo o preço que eu paguei, tá? E isso é muito importante. Eu achei que eu era mãe perfeita porque eu fiz tudo exatamente diferente da minha mãe. Porque tudo aquilo que me faltava, que eu achava que me faltava, tá? Eu supri com a Larissa. E aí vai novamente para um lugar de projeção, onde eu não aceito a minha vida, a realidade que eu vivi, tá? Porque foi muita dor. Então eu faço diferente. Então eu era, olha aqui, ó, a mãe perfeita. Só que ao mesmo tempo eu tenho um padrão de repetição que as mulheres morrem muito cedo. E o meu maior medo, porque assim, os traumas que eu vivi dentro da minha família era de muito abuso. Então eu criei uma filha ao mesmo tempo forte. Tanto que hoje a minha filha me pergunta coisas simples, até um brinco. Ah, eu quero botar o brinco vermelho ou azul? Eu disse, eu gosto mais do azul. Adivinha o que ela bota? Ela bota o vermelho. Ela tem personalidade. Igualzinha Quando... a mãe, fazendo tudo o contrário de mamãe. Exatamente isso. Então, assim, ó, o que a gente tem que perceber que quando a culpa vem, a culpa é eu não consigo lidar com a dor do outro e eu quero salvá-la, ajudá-la, apoiá-la e eu me enredo. Quando vem uma mãe que projeta sua ela super protege, ela está projetando as suas próprias dores. Por isso essa era a minha inconsciência. Quando eu olhava, só que o que acontece? O meu destino ele é irreparável. E mesmo que eu queira passar para minha filha o meu melhor, não vai ser o melhor para ela. O que tu tem que saber é que quando tu vive o estado de pena, tu vai viver num estado de acumulação de ressentimento. Tu vai te distanciar da tua mãe, tu vai ter reserva sobre ela. E o que acontece? E vai ser um ciclo de crença e julgamento. Porque essa mãe ela não vai corresponder e essa filha não vai corresponder. Porque muito do que a gente vive é reflexo do nosso passado. Então eu vou projetar na minha mãe, vou projetar na minha filha aquilo que eu não vivi. Se essa mãe também não foi curada, tá? Ela vai se tornar filha dessa filha, a filha se torna a mãe dessa filha. Mãe da filha? Mãe da filha, mãe da mãe, ela se torna mãe da mãe. A filha se torna mãe é que da a mãe. mãe se torna filha. Isso, a mãe E a se filha torna se torna filha. mãe. Então, assim, gente, por isso que aqui é muito importante tu entender o que tu aprendeu com a tua mãe e qual é o teu lugar dentro dessa dinâmica. Porque se tu tá cuidando da tua mãe, zelando, não... eu me dou super bem com a minha mãe, sabe? Coloca coraçãozinho se tá fazendo sentido. Eu me dou super bem com a minha mãe, eu faço tudo pra minha mãe. Eu largo os meus filhos, eu largo meu marido, eu vou lá cuidar da minha mãe e do meu pai. É maravilhoso essa minha relação que eu tenho com ela. Oi? Aí pergunta para os teus filhos e para o teu marido o que está acontecendo. E tem pessoas, eu tenho muitas clientes que têm 40, 50 anos e que ficaram em função do pai e da mãe. Sabe por que é? Meu pai e a minha mãe, eles tiveram muito sacrifício para me criar. Então agora eu dou tudo para eles. Tu dá tudo para eles, mas tu não viveu, tu não foi para o teu destino e tu ainda continua. É o que a Thaís disse, pequena dentro da relação deles, no sentido de que eu não cresço. Eu cresço para o mundo beneficiando eles, mas eu não cresço para os meus relacionamentos, eu não cresço para a vida. Gente, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é viver a maternidade. Eu estou falando por mim, tá? Por mim. É viver a maternidade para quebrar essa imagem dessa mãe.
dessa mãe que ela é vulnerável, que ela é comum. E o outro movimento, se tu não tem, né, é começar a aprender com o que tu viveu com ela. E não é fácil. E não é fácil. Por isso que eu e a Thaís, a gente está aqui, e eu agradeço muito a Thaís, porque a Thaís é profunda. Gente, a Thaís é profunda, profunda. Eu falei, Thaís, pelo amor de Deus, não mistura duas coisas. Tu faz uma coisa, a gente fala isso. Porque é só mãe e pai. Porque é como esse assunto dá leque para muitas coisas. Ah, muita coisa. Muita coisa. E aí, quando a gente começou ontem de tarde falar, eu disse, não, Thaís, para, é só mãe e filha. Porque senão a gente vai pirar a cabeça das gurias. O mais importante hoje, dessa nossa live, que eu quero que tu traga para ti, é se tu é filha da tua mãe ou se tu tá no lugar de mãe da tua mãe. E é só aí que a gente consegue dar o primeiro passo para entender esse nosso feminino ferido que a Thaís trouxe com uma maestria aqui, maravilhosa. Então, na verdade, isso dá muito pano para manga, por quê? Porque é aí que tudo começa. E é aí que tudo pode terminar também. Todos esses padrões que a gente se repete, e aí a Lise trouxe, e isso é real na vida. Eu sinto pena da minha mãe. Significa, eu não aceito o destino, eu não aceito a história como foi. Não aceitando a história como foi, eu não aceito ela, não me aceito, tá aí a grande causa, para quem quer saber, a grande causa da não aceitação de nós mesmas está aí, com mamãe. Então, eu não aceito ela, não aceito o destino, não aceito a história. Consequentemente, mas Thaís não é assim. Inconscientemente é assim, tá? Tu pode achar, como a Lise falou, não, eu me dou super bem com a minha mãe, a gente se vê todo domingo, a gente almoça, a gente dá risada, sim. E a conversa profunda, e tipo, oi, tudo bem? Esse é meu filho, e é aqui a casa, e aquela coisa dos cachorros, e vão falar sobre a salada. Não, isso não é tá tudo bem, tá? Tá tudo bem a história da minha mãe é da minha mãe, foi sofrida, foi assim, foi assado, ok, é o destino dela, foi a escolha dela. Enquanto eu não tiver isso nas minhas entranhas, quando isso ainda estiver dentro de mim, não tá tudo bem, tá? Quando eu falar isso, tipo, ok, é isso, aí eu estou livre, estou começando a acessar a minha liberdade de ser eu, fazendo as minhas escolhas. Antes disso, tu só repete. A maioria de nós, eu vou dizer que, dentro de outros estudos, né, 98% da população só repete. E isso entra todas as dinâmicas, meus amores. Dinâmica de dinheiro, dinâmica de relacionamento, dinâmica de profissão, carreira, tudo isso tá ali. Por isso que eu digo, começa e termina. Então, isso é muito profundo e impactante. E não se resolve do dia para a noite. É um trabalho de comprometimento contigo mesma. Dói, mas sofrer, como eu digo, né? O pagar o preço a gente já paga. Vamos pagar o preço de viver a nossa história? Ou tu tá pagando preço por querer salvar o fulano, Beltrano, e aí vem os salvamentos, né? Quero salvar meu marido, quero salvar meu filho, quero salvar não sei quem. E o que que acontece? Essa dinâmica, somos filhas, estamos no meio aqui. Filhas, desculpa. Filhas da nossa mãe. E aí eu me torno mãe. E aí a minha filha tá aqui. Então a minha mãe tá aqui e a minha filha tá aqui. E eu tô no meio. E eu não resolvi a história com a minha mãe. E aí, tu acha que eu vou conseguir dar conta da minha filha? Não vai. Porque tu não tá nem no teu lugar.
Tu é mãe da tua mãe, quer coordenar a tua mãe, tu quer mudar o passado da tua mãe, tu não vai dar conta da tua história, tu já tá ocupada com a história dos outros. E aí tu não enxerga isso porque tu tá imersa no problema dos outros na vida que tu tá levando hoje. Quando na realidade é porque tu não aceita a história da tua mãe. E não aceita a tua história. E, consequentemente, tu quer transformar o mundo como? Não é possível. Não é possível. E aí vai vir a filha pra quê? Pra te dar a chapuletada na cara e te mostrar que não, tá tudo errado. Então os filhos vêm para que a gente olhe para a nossa projeção, inclusive da nossa mãe. Thaís, a gente já está pagando a conta e pagando a conta por outro. Isso é uma das coisas mais verdadeiras, assim. E sabe o que é o exemplo disso? A forma como a gente paga essa conta, ela vem muito rápida na nossa realidade. A forma como a gente se comporta com as pessoas, porque é assim, ó, eu sou mãe da minha mãe, eu sou mãe do meu marido, eu sou mãe dos meus filhos, eu sou aquela que tô sempre fazendo tudo para todos. E aí, assim, eu vivo a vida de todo mundo, menos a minha vida. Mas isso também, gente, é uma estratégia de sobrevivência e um profundo desrespeito com a vida do outro, com o destino do outro. Porque, assim, existe uma diretoria, tá? E a gente não sabe qual e dentro da visão sistêmica existe esse algo maior que procura botar as leis sistêmicas a funcionar, que é pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. Existe lá um script. E esse script só tem liberação quando a gente faz esse profundo assentimento à vida do outro, o assentimento do destino que nos chegou. E muitas vezes a gente não faz. Então, eu tenho, a Thaís trouxe, eu tenho problema com a minha mãe. E aí eu vou ter minha filha. Tu acha que tu vai ficar isenta dessa relação? Não. Os filhos realmente, eles mostram aquilo que a mãe precisa olhar, aquilo que precisa ser curado. E quando a minha filha nasceu, eu tinha muita briga ainda com a minha mãe. Porque a minha mãe não foi boa, porque a minha mãe podia ter feito de outro jeito, porque existe um lado, e a Thaís até falou, e a gente vai fazer uma live sobre isso, o lado como é que é o nome, Thaís? Do É o lado... lado sombrio da maternidade. O lado sombrio da maternidade, né? E foi quando a minha filha, eu contei isso na live ontem, minha filha passou, era dezembro, para quem não assistiu, era dezembro, minha filha nasceu em agosto, eu deixei ela de roupa de verão, minha filha troquei, dei de mamar, fiz tudo, a guria só se acalmava no meu colo, e liguei para pediatra, liguei para o pai, liguei para Deus e o mundo, a guria só chorava. No outro dia chega a minha faxineira e diz, a tua filha tá com frio. Gente, eu fui pro chuveiro, eu chorei, chorei tanto. Foi naquele dia que eu chamei a minha mãe. Eu disse, mãe, agora eu percebo. Foi ali, eu não era consteladora, isso há 23 anos atrás. Foi o dia que eu conectei com a minha mãe, quando eu descobri a, a dificuldade de fazer esse exercício e comecei a respeitar o destino dela. Se com uma filha já era difícil para mim, imagina com 8. E ali eu abri mão de todas as minhas exigências. Eu abri profundamente. Porque eu compreendi que a minha mãe também tinha um destino e que para ela era muito difícil. Eu não sei qual foi o contrato que ela fez, porque eu, em sã consciência, gurias, eu jamais teria 8 filhos. Eu jamais. Se eu tenho vontade de fugir de uma, naquela época eu queria fugir de uma, imagina de 8. Então, tem esse lado da maternidade que é muito doloroso e a gente paga a conta e tu tem que começar a perceber quais são as coisas que tu tá fazendo e que não tá rendendo em várias áreas da tua vida, que é por causa desse comportamento. E outra coisa, eu encontro pessoas que têm um comportamento arrogante. E como é que tu é na vida? A gente vai pagando preço pela nossa arrogância.
E, ao mesmo tempo, essa arrogância nos ajudou a sobreviver no nosso sistema. Só que, ao mesmo tempo, ela enfraqueceu o amor. Porque a gente acha que nós fizemos o melhor. Quando a minha filha disse, tu não foi uma mãe tão boa assim, mas para aí, eu era uma mãe perfeita. Perfeita comparada a quem, cara pálida? E, gente, eu falo isso com a maior humildade. Agora não, eu vou subir lá na diretoria e vou levar um cartão vermelho, tu entendeu? Tem cartão vermelho, tem cartão amarelo para mim, de todas as ordens que eu transgredi. Então, entender qual é a dinâmica que tu tem com a tua mãe e entender qual é a resposta da vida que tu tem e que tipo de preço tu tá pagando. Porque aí tu vai começar a deixar de repetir padrão. Porque a gente repete padrão de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Thaís trouxe ali que 98% da gente está repetindo o padrão. Por quê? Porque a gente passa por esse movimento de não aceitação. Eu lembro que quando eu comecei a constelação, gente, uma coisa que me doía profundamente era olhar para os moradores de rua. E aí o Bert fala, né, que tu não consegue olhar porque tu não é capaz de carregar aquele destino. Então eu só tenho pena porque eu não sou capaz de vivenciar esse destino. Nossa, que forte. Eu tenho isso com os animais. Oh. Eu tenho isso com os animais, eu não posso. Se eu tivesse onde colocar, eu cataria todos da rua, todos, assim, tirava de casa que não cuida, sabe? Eu sou daquelas que eu vou passando, assim, e vou vendo, e aquilo me dói de chorar. Meu Deus, A sabe? pena, a pena. Olha, Sabe? isso é Enfim, para realidade. mim eles são anjos na terra, para eles fazem com que o nosso fardo não seja tão pesado, sabe? Eu sinto assim esse amor deles incondicional para mim o único amor incondicional que existe é dos animais para com a gente. Nem de mãe com o filho é incondicional, como diz lá esqueci o nome dele agora, o meu Deus. Tudo bem. Enfim, Thaís, ele essa... ele fala que porque eu te amo é que se precisa dar limite. Então, nem o amor de mãe é incondicional. Porque se o filho não obedece, se o filho é um pivete, como eu falo, né? Como eu falo dos bichos que são aqueles que parecem um pivete. Ali vai ter aquela não aceitação, né? Aquilo tudo, mas enfim, tudo vem dessa não aceitação e principalmente não aceitar e não mudar, não querer mudar. Não tem como ser diferente. Se tu, na tua relação com a tua mãe, né, e tu fez o melhor que tu pôde, sempre, assim como ela, né, fala, eu não quero ser igual à minha mãe. Por isso, por isso, por isso. Seja ela vítima da sociedade, ela sofreu, eu não vou ser essa pessoa. Ou a vilã da história, né? Não, minha mãe foi uma vilã, minha mãe fez coisas terríveis. Seja ela quem ela tenha sido, né? E tu escolhe não ser igual a ela, ali inicia a ruptura e toda a jornada para que tu volte para ela. E para algumas pessoas é muito difícil, né? Para algumas pessoas essa ruptura é tão profunda que não tem como. E eu já digo, tem como sim. Tem como sim. Só que a gente precisa ampliar esse olhar, né? Um olhar assim. Então existem vários sistemas. Sistema, né? Sistêmico. Existe a parte sistêmica de vários olhares, vários andares, que é isso que a Elise chama de algo maior que nós. Uns falam, colocam nomes onde tudo faz sentido, aonde as coisas se encaixam, que vai muito além de nós, né? Poder olhar para isso
e nos colocar menores, nos colocar pequenas, né? E entender que existe todo um propósito de aprendizado, né? Como diz o livro aquele, As 5 Feridas Emocionais da Alma, né? Não são, não, a culpa não é dos nossos pais, né? Se tu como mãe ainda tá julgando o que poderia ter sido diferente, como poderia ter sido melhor, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, etc, etc, né? Essa mãe e esse pai deram a vida para que a gente pudesse transformar isso em nós. Lembra que eu falei do trauma? O trauma é algo que acontece dentro de nós. Porque pelo simples fato, o mesmo, digamos, a vivência da Lise é uma dentro dela e o meu é outro. Pelo simples fato de que, digamos que o meu pai não chegou antes de eu dormir, não conseguiu me dar boa noite, ou enfim, que tenha sido qualquer outra coisa. Então não precisa ser grandes coisas, e que a gente sabe que na vida é a vida como ela é, né? Mas só aquele simples fato pode ter acarretado um trauma interno e que eu vou levar isso para a vida. E a culpa não foi do meu pai, ele só, ou da minha mãe. Ele só despertou em mim aquilo que eu preciso desenvolver. Então, tudo isso nada mais é do que puxa para tua responsabilidade o que é teu. A tua responsabilidade é cuidar da tua vida, da tua vida. Enquanto tu tá ocupado cuidando da vida de outras pessoas, vou ajudar minha mãe, vou ajudar meu pai, vou ajudar meu marido, vou ajudar o chefe, vou ajudar minha empresa, vou ajudar seja lá o que for, aonde eu esteja, eu sou a Madre Teresa de Calcutá. Não, tu não é. Enquanto tu estiver ocupada em outras coisas, além de ti, tu não muda. Na verdade, tu está fugindo, né? Que é isso E, que a é, heroína faz. Fugir. e essa é a jornada do sofrimento, gente. Toda vez que eu quero mudar ou ajudar, dá um tema para uma live, né, gente? Essa ajuda que a gente tá, depois tu corrige, Thaís, mas essa ajuda que a gente tá falando de ajudar a mãe, ajudar o pai, ajudar todo mundo, ela é uma questão de uma sobrevivência, de uma falta que a gente teve, de achar o nosso lugar que não é o nosso lugar. Existe uma outra ajuda, existem outras formas de ajudar, tá? O que a gente tá... E pra live, né, Thaís? Mas o que a gente quer que tu entenda é que dentro dessa pena que tu sente, existe esse movimento de ajuda, tá? E essa ajuda é uma ajuda danosa para ti. E como é que a gente sai dessa jornada de sofrimento? Entendendo o que eu aprendi com a minha mãe e o que eu levo para a vida. E seja o bom ou o ruim, só a partir daí eu começo a ver a minha realidade. E aí, a meio que a Thaís trouxe, eu paro de pagar preço. Gente, quando tu começar a perceber que a tua postura faz com as tuas relações, com o teu dinheiro, com os teus filhos, com tudo, tu começa a te comportar, porque tem um experimento esqueci o nome do experimento, gente, mas é horrível isso. É da teoria do apego, é horrível, tá, gente? Esse experimento, assim, ele é dolorido, mas é mais ou menos assim que eu entendi a visão sistêmica dentro de mim. Isso é sobre o trauma também, tá, Thaís? É horrível. Eu não lembro o nome dele agora. Ai, me perdoe, mas eu honro profundamente essa teoria. E vai doer os teus ouvidinhos, já deve ter ouvido, que é sobre os animais. O que aconteceu? Ele pega 2 grupos de animais, gente, e coloca um grupo de cachorros, onde eles levam choque. Eles não têm como deixar de levar choque. Então, aquilo fica eles começam a levar, eles começam a tentar se defender e não conseguem desligar esse lugar que dá choque. Daí o que acontece? Eles desistem. Eles começam a levar o choque, e não tem o que fazer. E aí tem um outro lugar onde eles botam esses cachorros, tá? E eles têm a oportunidade de desligar. E aí eles conseguem, eles tomam choque um pouco e depois eles vão desligar o tal do choque.
E aí eles trocaram o ambiente, tá, gurias? Eles colocaram aqueles que estavam levando choque direto num lugar onde eles poderiam escolher. E aí o que que aconteceu? Muitos não conseguiram desligar essa alavanca do choque. E aqueles que foram para essa que não conseguia desligar, se debateram profundamente, tá? E podia ser desligado. Então, o que eu quero te dizer? Dentro de nós, a gente tem que escolher o que a vida nos trouxe de aprendizado. Porque a vida, ela tem uma lição e ela é muito maior. Então, entender que muitas vezes essa minha pena, a Thaís não consegue ver, não consegue ver cachorro. Esse é o exemplo da pena mesmo hoje. O meu era dos moradores de rua. Tu quer fazer um experimento contigo? Começa a olhar para os moradores de rua, ou aquilo que mais te dói. A Thaís, no caso, os cachorros, os meus eram os moradores de rua, porque eu era a Madre Teresa de Calcutá. E aí, a frase que se diz é: eu vejo você e eu respeito seu destino. E na relação com a mãe, a gente já está finalizando, eu quero que tu olhe para ela e tu diga: eu sinto muito, e eu sou pequena, eu sou só a filha. Urias, isso tem um efeito tão grande. Tá, mas se minha mãe me perguntar X, Y, Z, diga: eu não sei, mãe, eu sou só a filha. E outro movimento importante também, gente, dentro dessa construção da pena, é começar a abrir esse diálogo. A gente vai ter a próxima live amanhã, é sobre o diálogo. A gente tem que começar a falar para a mãe que isso é pesado para mim. Eu vejo você, mas eu sou só a filha, eu não sei. E não é uma coisa fácil. E o mote da live de hoje é assim: é o que eu aprendi com a minha mãe e o que eu levo dela para a vida. Porque se tu não identificar isso, é um grande passo para te sair dessa jornada de sofrimento e observar como a vida tem se apresentado para ti. Porque a gente vai receber minis mães ao longo da nossa vida, porque elas vão mostrando para nós. E eu falo que eu fico num orar e vigiar, e muitas vezes eu sou mal interpretada como terapeuta porque eu demito os clientes. E por que eu demito o cliente, gente? Porque eu sei que eu não posso mais ajudar. Essa pessoa está num estado de vítima, ela quer me botar num lugar onde eu não consigo ajudar e eu me retiro. E eu digo: eu não consigo te ajudar daqui, eu te largo com a tua mãe. E isso é muito mal interpretado, porque quando eu tô na pena, gurias, a pena é um campo que te contamina profundamente. Tu não é a flor de lótus, amor, na pena. Na pena, tu entra nesse lodo e aí tu vai para lugares que são muito desconfortáveis. Tu quer ajudar, tu quer salvar, tu quer defender num lugar que não é teu. E aí tu vai pagar na vida isso. Então, quando eu entendi isso, talvez tenha sido a primeira lição que eu aprendi na constelação, é respeitar o destino do outro. Thaís. É isso mesmo. Tem solução, tem solução, mas requer tu sair da tua zona de conforto. Aí uns vão dizer assim: ah, conforto? Da onde? Sim, é o que tu está acostumado. É muito mais fácil tu chegar e seguir fazendo no automático o que tu faz com a tua mãe, com o teu pai, com o teu marido, com teus colegas, com os teus amigos, com os teus filhos. Desafiador vai ser tu sair desse lugar que tu pode dizer: bah, mas me colocaram, a minha mãe ainda me cobra, ou fulano me cobra, tá? Em ti a responsabilidade de: é pesado para mim, como a Alice falou, existem várias dinâmicas para que tu aprenda a colocar limites, tá? E essa é a tua tarefa, tua responsabilidade. Isso é ocupar o seu lugar, né? A gente recebe muitas perguntas de: tá, como é que eu saio desse padrão? A única solução é tu ocupar o teu lugar. A gente aqui, como consteladora, vai trazer à tona o teu padrão de não estar no teu lugar. Vai te mostrar: ó,
tá aqui ocupando o lugar da mãe, tá aqui ocupando o lugar, enfim, que seja. É, o teu papel, a tua tarefa é te colocar no teu lugar. E a partir disso, muita coisa acontece. Que, de novo, não é do dia para a noite, não é mágica, requer dedicação e empenho de ti. Mas como eu falei e vou seguir falando, tu já paga o preço para não viver a tua história e a tua vida. Tu paga um preço para viver a história da tua mãe, a história do teu pai, a história de quem aparece depois em projeção por tu não ocupar o teu lugar. Então, bora lá ocupar o teu lugar e assumir a tua vida. Aí sim, as coisas vão começar a mudar para ti e tu vai perceber que existe um outro gosto, né? Então, basicamente, é isso, gente, é isso. Thaís, obrigada. A Anne botou. Eu vou colocar na geladeira também para eu não me esquecer mais e internalizar de uma vez. Talvez o mais importante que eu friso muito, gente, é a comunicação, tá? Comunique que isso é pesado. E é a primeira maneira de a gente falar a verdade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E como é que a gente pode... Como é que eu posso te ajudar, tá? E como é que tu pode te ajudar? Preenche o questionário que está na bio, tá? Colo da Vida. As lives, elas estão sendo construídas, que é desafio mesmo. Todo dia eu construo conteúdo para te ajudar, tá? A olhar para essa relação, principalmente porque é o mês da mãe. O outro movimento faz parte do grupo do WhatsApp, tá? No final do desafio, vai uma coletânea de meditações que eu criei para esse desafio. Então, até sexta-feira ainda dá para preencher o desafio. Então, continua comigo, tá? A gente vai até sexta. Thaís, eu quero te agradecer, tá? E, gente, eu tenho muito amor pela Thaís, muito amor. Ela me tirou muitas vezes do meu... Me tirou não, muitas vezes não. Ela me tirou do meu estado de salvadora e boazinha com uma dureza que era necessária para mim. Então, tu sabe o quanto eu te admiro e o quanto eu te amo. Muito obrigada por estar aqui comigo, tá? Gente, eu agradeço. Agradeço o convite e agradeço por tu me ver realmente, né, quem eu sou, porque eu sou impactante, gente. Eu sou um furacão, como diz a nossa querida amiga Elisa, né? E aí eu acabei usando isso como para mim, né? Essa especialidade, esse dom, esse métier de olhar para a sombra, né? Que é olhar para a dor, é olhar para os excluídos, enfim. Então é fazer do limão uma limonada. E todos nós temos essa possibilidade. Eu te agradeço, Liz, também. É muito importante isso para mim, porque eu posso ser quem eu sou contigo, né? Aliás, eu sou sempre, só que nem todo mundo aceita, né? E quando a gente se aceita, a gente pode aceitar o outro como ele é também. esse é o extraordinário. E isso é um amor que vai se curando, tá, gente? Esse é um amor do feminino, onde eu dou lugar para que ela possa ser. Não só ela, assim, porque eu e a Thaís, a gente teve muita coisa juntas, e não é só eu. Ela me permitiu também. Então, até amanhã. Thaís, muito obrigada. Espero amanhã, 8 horas. Amanhã a gente vai falar sobre comunicação da mãe. Dona Anne, essa live também é para a senhora. A gente está numa maratona. Thaís, obrigada. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.